Eu quero convidar aqui a nossa palestrante de hoje, a psicóloga e irmã serva de Cristo, Silvinha Helena. E nós estaremos orando, apresentando ela nessa noite. Eu quero que você que está aqui na casa de Deus estenda a sua mão para cá. Bondoso Deus e amado Pai, em tuas mãos nós entregamos a tua serva, pedimos a tua graça sobre ela. Senhor, que a tua filha seja instrumento nas tuas mãos, Senhor, para a glória do teu santo nome. Que todo nervosismo agora, Senhor, saia, e que tu possas trazer a paz e a tranquilidade de aquilo que fazemos para ti, Senhor. É apenas para ti e para a tua glória. Tu possas abrir os nossos corações, Senhor, os corações daqueles que estão nos ouvindo, Deus. Que nós possamos, em nome de Jesus, dar início a essa jornada em busca de resgatar os valores que se perderam. Deus, em nome de Jesus, trabalha nos nossos corações, trabalha nas nossas vidas, que nós possamos tomar posse, Senhor, pela fé no mundo espiritual, desse resgate, que nós possamos, Senhor, abraçar esse resgate, e em nome de Jesus, Senhor, ser por Ele alcançado. Assim oramos, e assim agradecemos, em nome de Yeshua Mashiach, amém. Com licença, irmãos, tirando aqui as máscaras, a máscara. Gostaria de agradecer por essa oportunidade. Em primeiro lugar, ao nosso Deus. Bendito seja o seu nome, pela sua maravilhosa graça. Quero agradecer ao pastor Juarez, presidente desse ministério, a sua esposa, irmã Maíra, aos demais pastores. Agradecer a Jennifer e ao irmão Hilton pela confiança. Que o Senhor Deus possa nos abençoar, que o Eterno possa trazer aos nossos corações uma palavra, aleluia, de esperança. Amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Capítulo 2. Obrigada, irmão Hilton. A palavra de Deus diz no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1, iniciando: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Sofreste, tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Amém. Podem sentar, irmãos. Muito obrigada. Antes de tudo, eu gostaria de pedir que nós estivéssemos bastante ligados com o nosso Deus, deixando de lado os títulos, né? Porque aqui nós temos excelentes profissionais também dessa área e de outras áreas, mas a gente está como apenas vaso de Deus, serva do Senhor, para trazer ao nosso coração e da igreja aquilo que o Senhor colocou aos nossos corações. Esse tema, queria parabenizar, né? É um tema muito necessário. E resgatando valores perdidos, me fez ficar refletindo. Eu até cheguei a comentar, né, com o pastor que eu tinha preparado alguns mecanismos, falar de algumas situações, mas Deus me trouxe muito ao coração falar um pouco da igreja de Éfeso, voltar para a palavra, trazer para as nossas vidas situações que nos levam de fato a perder e também a restaurar e a resgatar valores. Amém? Então, o que são valores, né? A gente conhece valores como um conjunto de normas, preceitos morais, regras
que de algum modo, em algum tempo foi nos passado. E podemos de imediato falar que desde a vida intrauterina, nós já recebemos valores. Nós já recebemos dos nossos pais, de imediato da nossa mãe, segurança, cuidado, ainda sendo gerado. E quando a gente recebe a graça de uma adoção, o processo é o mesmo. Quando o bebê chega em casa, no primeiro olhar, ele já começou a receber os valores dos seus pais, não é assim? Então, eu tive pensando sobre a questão de algo que nós perdemos, né, que nós deixamos às vezes em algum lugar, porque eu recebi quarta-feira um grande milagre na minha vida. Quero abrir esse parêntese através da mensagem. Eu não sei se vocês participaram de casa. Foi o início de um grande tratar de Deus na minha vida para que eu pudesse estar aqui hoje à noite. Amém? Eu estou há mais ou menos um ano, por isso que eu estou emocionada, que eu não estava aqui nesse púlpito. E eu precisava de um trabalhar do nosso Deus na minha vida, porque o cristão, irmãos, ele precisa ser pelo menos transparente. Não tem como eu vestir essa máscara aqui, física, e colocar uma máscara espiritual em mim, porque não vai colar. Eu preciso estar com a minha vida transparente e nua diante do meu Deus. E eu fiquei nesse processo de um ano, 365 dias, buscando o milagre de Deus na minha vida. E quando o pastor Juarez, o reverendo, trouxe uma palavra sobre a dracma perdida na quarta, eu fiz uma espécie de desbloqueio na minha vida. E eu falei assim, para a glória do Senhor, hoje eu não durmo com esse sentimento dentro de mim. Amém? Irmãos, perdão, eu estou falando de resgatar o perdão nesse momento. Perdão é um valor que no decorrer da nossa vida, a gente muitas das vezes, teremos um preço a pagar por ele. E, detalhe, a gente também paga e não perdoar, e o preço é alto. Então é melhor a gente agir pela forma correta diante de Deus. Se tivermos que sofrer, que soframos pelo bem, pelo que é correto. Amém? Então, vocês conhecem a minha vida, conhecem a minha história, sabem o que aconteceu na minha vida no decorrer desse período, e também sabem que aqui está uma outra mulher, para a glória de Deus. Amém? Aqui está alguém que disse para Deus, não tem problema, Senhor, como tu quiseres pode fazer. E eu só resgatei isso porque as misericórdias do Senhor nos alcançam. Do contrário, eu estaria doente, estaria me afogando em mágoas. E eu estou abrindo meu coração porque aqui é a minha igreja, aqui é a minha casa. E se vocês confiam a minha oportunidade de trazer a palavra do Senhor, Ele me conhece, Ele sabe que eu não consigo guardar, eu preciso expor. E para a glória de Deus, eu estou aqui realmente por um milagre. O pastor falou, é verdade, o nervosismo, né? Porque a responsabilidade é muito grande. Mas eu estou muito tranquila de saber que quem nos dá a palavra e o dom é o Senhor. Amém? Então, como eu estava falando, valores são um conjunto de normas. E aí a gente, desde o início da nossa vida, a gente começa a receber. E alguns, infelizmente, se deturpam com o decorrer do tempo. E eu fiquei pensando também, quando eu li essa palavra, eu também falei para vocês que eu recebi um grande milagre de Deus. Foi pregada a palavra sobre a dracma perdida. Eu encontrei a minha, acendi a luz, varri a casa, encontrei, chamei as pessoas para comemorar comigo e estou compartilhando isso com vocês, para a glória de Deus. E aí eu comecei a pensar, eu também recebi uma deixa na quarta-feira, que em Efésios, quando Jesus falou, Jesus escreveu através de João, 7 cartas, onde ele consolava, onde ele cuidava, dava palavras de amor, mas ele também puxava a orelha. Ele dizia, vocês precisam acertar nisso, isso aqui está errado. E começou por Éfeso. Só que ele não falou para Éfeso assim, tenho contra ti que perdeste o teu amor. Não, ele falou, deixaste. Porém a gente perde alguns valores quando a gente deixa o amor. Ou então a gente, de uma forma ou de outra, esses fatos se encontram, né?
a gente apenas às vezes inverte a situação. E eu fiquei pensando no relacionamento, independente de qual seja ele. Um relacionamento afetivo, familiar, um relacionamento de amizade. E de todas essas relações que a gente pode estabelecer, eu fiquei pensando em alguns fatores essenciais. Como, por exemplo, intimidade. Então, na minha família, todo mundo me conhece de cabeça para baixo. Todo mundo sabe como eu sou. Lá eu não tenho como negar, né, os meus costumes, os meus hábitos. No casamento, da mesma forma. Com o melhor amigo ou com a melhor amiga, você também não consegue esconder, porque ele te olha e o olhar já diz tudo, ele já te conhece. Intimidade numa relação. E eu fiquei pensando que tem momentos na vida da gente que a gente precisa voltar em algum ponto para a gente corrigir alguma coisa. Mas a gente tem preguiça de fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque é mais fácil sair correndo e atropelar tudo. Só que custa muito caro, porque a gente vai ter que voltar em algum momento. E a gente vai tratar um pouquinho nessa noite. O que Jesus falou sobre isso? Quando ele disse, lembra-te, pois, de onde caíste. Né? Então, sobre a palavra de Deus nessa noite, eu queria dizer para você que Deus tem promessa para as nossas vidas, de restaurar os nossos sonhos, de resgatar esperanças que estão perdidas, de resgatar os nossos corações, sensações e desejos pelo nosso Deus que a gente deixou no meio do caminho. E falando sobre relações, no início das relações é muito interessante essa questão da necessidade de surpreender, sabe? E eu li uma história engraçada, que uma esposa chegou em casa, recebeu um batom, garoto de presente, ficou muito zangada com o marido, né? Viu, irmãos? Maridos. Aí ela disse assim, eu tô ganhando um batom, garoto, você não tem vergonha de me dar isso? Ele falou, mas amor, o que vale é a intenção. Eu te amo, o batom garoto diz muito. Mas como que há 15 anos atrás você me dava chocolates importados? E me trazia peças lindas de ouro, né? E aí ele contou assim que ele não tinha uma resposta imediata, porque ele realmente não tinha uma resposta. Mas sabe qual é a verdade, irmãos? É que a gente acha que não precisa mais surpreender com o decorrer da nossa relação. E assim também acontece com o nosso Deus. A gente pensa que já conhece o Senhor o suficiente e que a gente não precisa mais surpreender o coração do nosso Deus. E aí a gente se perde. E eu estou falando para vocês com muita propriedade, porque em muitos momentos da minha vida, de ganhos e de perdas, eu falei para vocês que cansa mais a gente abandonar o Senhor, mas a gente prefere por esse caminho. A gente acha que se descansa em casa, deitado na nossa cama, chorando a nossa dor, se auto-vitimizando, enquanto que nós estamos fazendo completamente o oposto do que Deus sonhou para as nossas vidas. Então, muito bem. A gente não pode perder o que a gente nunca teve. Não é verdade? Eu só perco o que eu já ganhei. Vocês imaginam a canseira que dá perder uma coisa que a gente gosta? Uma chave que a gente precisa do nosso celular. Alguém passa por isso? Mulher acho que passa mais, né? Perde as coisas dentro da bolsa. Fica trancado, deixa o marido trancado. Infelizmente, criancinhas já morreram, pais já esqueceram dos filhos dentro do carro. Vocês se lembram dessa história, irmãos? Já aconteceu. E a questão da perda, a procura, a busca, ela traz uma certa canseira mental, física, psíquica, emocional. Sempre que a gente perde alguma coisa, é uma sensação ruim. Eu acredito que os nossos neurotransmissores, eles dão uma baixada ali, dão uma sensação assim ruim, de angústia, né? E levando para o lado espiritual, eu começo a perceber que não precisa de grandes coisas para a gente se perder no caminho, não. Às vezes são coisas muito pequenas. Não precisa de pecados muito exagerados, monstruosos, para a gente perder ou deixar o amor e outros valores pelo caminho. Às vezes são coisas que parecem muito pequeninas,
que precisam ser tratadas no nosso íntimo. Sabe, irmãos? Dar um passo atrás para resolver algumas coisas é um grande desafio, se torna um grande desafio. Como eu falei para vocês, a gente quer sempre correr, a gente quer sempre alcançar alguma coisa, mas tem um momento que a gente precisa realmente dar um passo para trás. Mas como assim, irmã Silvia? Deus não quer que a gente avance? Sim, mas você sabe do que eu estou falando agora. Deus está tratando com você. Tem situações que nós precisamos dar uma freada para a gente poder resgatar o que está perdido no tempo, para a gente poder refazer o ser, o vaso que Deus quer que nós sejamos. E falando sobre o presente do casal, eu me lembrei de como nós éramos no início da nossa fé. E eu comecei a perceber que isso são ciclos que ficam se repetindo na nossa vida, que por várias vezes a gente vai e volta e se encontra no mesmo lugar por causa de uma decepção, talvez por causa de uma sensação de autoestima baixa, talvez por uma questão de falta de fé, por uma enfermidade física. Muitas situações nos abatem. E eu digo para vocês que o Senhor falava no meu coração assim hoje. Eu disse para vocês que eu preparei muitas coisas, e o Senhor falava assim: a palavra é muito simples. A palavra é do dia a dia. Mas nós podemos hoje nunca mais ser os mesmos de ontem. Nós podemos, a partir de hoje, nunca mais desistir daquilo que nós projetamos a vida toda. Porque o que Deus tem para nós, irmãos, é bem maior do que a gente pensa, é bem maior do que a gente sonha. Aleluia. Falando aqui um pouquinho sobre o texto, né, que nós lemos. Eu queria falar com vocês rapidamente, vocês já sabem, porque aqui só tem estudioso da palavra, mas eu queria falar sobre a cidade de Éfeso. Sabe, irmãos, naquele contexto, existia um povo altamente idólatra. E a deusa, a padroeira, por assim dizer, que reinava naquele lugar, era Diana, né? Vocês sabem que tinha um templo enorme. E tanto romanos como gregos, eles tinham acesso, né, a entrar, a adorar, a prestar cultos. E muitas das vezes os cultos eram orgias. Pessoas nuas. Tinha um período do mês, tipo de março a maio, que eles iam buscar mesmo pela fertilidade, que era o que Diana supostamente oferecia a eles. E eu comecei a refletir sobre a vida espiritual daqueles cristãos vivendo naqueles dias. Por que Jesus falou para eles que eu sei que vocês não aceitaram a mentira, eu sei que vocês não aceitaram os falsos apóstolos, eu reconheço que vocês são esforçados, eu reconheço que vocês são perseverantes. Jesus viu muita coisa boa naquela igreja, por estar numa cidade grande, uma cidade portuária, uma cidade frequentada, uma cidade onde pessoas iam e vinham, e que grande parte das finanças, do poder aquisitivo daquelas pessoas estava baseado na idolatria, por fazer nichos, peças de ouro para aquela deusa, para aquela igreja, para aquele lugar. Existia o turismo ali. Os historiadores dizem que as pessoas pagavam por conta da biblioteca que tinha, literatura, tinha uma espécie de museu. Então eles estavam ali num lugar completamente difícil, numa realidade que você talvez se olha hoje, como eu, como cristã, me olho e digo assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Que mundo é esse que eu estou vivendo? Porque ao redor, irmãos, a gente está passando por um período muito difícil atualmente, né? A gente fala muito da pandemia, mas não está acontecendo só a pandemia. Tem criancinhas morrendo, sendo mortas. Amor de muitos esfriará, diz a palavra. Tem situações de feminicídio, dia e noite, mulheres sendo torturadas e mortas pelos seus maridos.
Tem homens sendo muitas das vezes enganados, xingados, traídos e vice-versa. E a situação chegou num ponto que eu observo assim, não tem muita diferença de Éfeso no mundo espiritual. Não sei se vocês estão entendendo. O pecado, a idolatria, a pornografia, a orgia também reina. E Jesus, ele sempre olha muitas coisas boas que nós temos. Diferente de nós humanos, que sempre pontuamos primeiramente o erro. Jesus vai lá na tua parte boa, na tua parte linda. Aí ele fala assim, eu sei que você tem isso. Que você é misericordioso, que você é humilde, que você se compadece, que você ajuda. Eu sei que você ora, eu sei que você jejua. Ele sabe, irmã Lília. Ele conhece o nosso trajeto, a nossa trajetória. Mas há sempre um valor que Jesus quer chamar a nossa atenção quando a gente deixou ele pelo caminho, como ele fez com a igreja de Éfeso. Pois vamos lá. Atualmente, a cidade de Éfeso, ela está ali mais ou menos na Turquia, no continente asiático. E eu falei para vocês que era uma cidade portuária, ou seja, a entrada frequente de pessoas. E os cultos, muitas das vezes, eles realizavam ali atos de magia negra, de ocultismo, relações sexuais, tudo que vocês possam imaginar de ruim estava ali. E a deusa, a grande Diana, queria até que vocês abrissem a Bíblia para a gente entender um pouquinho o que representava em Éfeso, no livro de Atos. A gente vai já entrar no ponto aqui, que eu não sei. No livro de Atos, capítulo 19, irmãos, por gentileza, se você puder abrir a sua Bíblia. Uma cidade profundamente orgulhosa. Orgulhosa pelo seu crescimento errôneo. Você pode abrir a palavra de Deus para a gente não se prolongar muito no versículo 11 e ler comigo. Diz assim a palavra de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. O que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se dos dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas palavras, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia, pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me também ver Roma. Versículo 23. Naquele mesmo tempo houve um grande, não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas em até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Não somente há o perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de grande ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios.
E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio, a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, na viagem. Amém? Irmãos, eu queria só confirmar, ratificar para vocês através dessa palavra a grandeza do que era em Éfeso, aquela situação do que eu estou falando para vocês. Pessoas que viviam exatamente da idolatria, da mentira, fazendo pouco da fé dos outros. E o mais interessante é que tinha uma família de judeus aqui, de sacerdote, tentando invocar o nome do Senhor Jesus, estando, porém, lá na religiosidade de Éfeso. Voltando para Apocalipse, vocês conseguiram perceber que quando Jesus falou no versículo 2, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência e que não pode sofrer os maus, ele estava falando com uma igreja que lutava com este tipo de pessoas e de situações. E ele diz: puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Você viu lá o texto que a gente leu? Pessoas completamente revoltadas pela igreja primitiva está nascendo naquele lugar. Os apóstolos compraram uma grande briga, mas o evangelho não parou, aleluia. Nem por isso a igreja deixou de crescer. Com todo o ocultismo, com toda a mentira, com falsos apóstolos, com crente mentiroso, infiltrado dentro da hipocrisia, Paulo e os irmãos, os apóstolos, foram lá, levantaram grandes reuniões, fizeram conselhos para discutir como é que vai tirar essa igreja daqui. Porque a idolatria tinha que crescer de qualquer forma, porque era o meio de vida que eles tinham para seguir. E de fato, irmãos, a verdade é que o reino das trevas, ele faz funcionar. Ele tem os seus meios de fazer a coisa andar. Você vê isso até hoje. A igreja está lutando, o reino de Cristo existe, está aqui, está vivo, mas o reino das trevas ele também se opõe. E ele não botou para correr Paulo até que o Senhor dissesse: tá bom, a igreja já está formada, já tem um início, vai para outro campo. Irmãos, e não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja que Jesus conhece o labor, que Jesus conhece o trabalho de dizer não ao pecado mesmo, sabe? É tão difícil hoje, é tudo tão relativo, é tudo, sabe, tudo tão cheio de marketing, tanta justificativa, relatividade. E o que está certo, o que está errado? Os padrões que nós seguimos de Cristo, eles não podem se perder por conta da atualidade. Os valores que nós aprendemos desde quando a gente disse sim para Jesus. Eu até me lembro, e nunca vou me esquecer do dia que eu tomei uma decisão de fazer um ato de reconciliação com Jesus. Porque isso eu tenho que fazer todos os dias. Todos os dias eu preciso descer e dizer: me devolva, Senhor, o valor que eu deixei perdido no tempo. Mas um dia eu vim aqui publicamente, dia 3 de agosto de 2013, numa conferência de missões. Vocês não têm ideia do quanto que eu tinha passado 7 anos abrindo mão dos meus sonhos. Eu não queria saber da igreja do Senhor, já contei isso aqui. Eu achava que os irmãos eram bem hipócritas, que isso, que aquilo, me auto-vitimizando. Não estava me auto-responsabilizando, aprendi, né, Raíssa? No método CIS. Então, eu cheguei à conclusão, através da ministração do pastor Juarez, que a minha canseira ia ser a mesma. A diferença é que eu não estava aos pés de Cristo. Que a minha luta poderia até ser a mesma, mas eu ia ter Jesus do meu lado para caminhar comigo. E que eu não queria mais aquele mundo para a minha vida. Porém, irmãos, vários ciclos se passaram no decorrer desses anos. Porque eu sei até os hinos que a gente cantou, eu sei tudo. Foi uma experiência muito marcante. Você também sabe o dia que você disse sim para Jesus. Foi muito marcante, não foi? Você sabe todos os detalhes. O pastor fala quem é o porteiro, a camisa, ele estava vindo de uma briga, eu também já até sei. Mas, para a glória de Deus, viu, pastor? A verdade, irmãos,
é que experiências marcantes como essas, elas precisam se repetir nas nossas vidas. Eu contei para vocês da quarta-feira da experiência que eu tive com o Senhor. E eu quero contar todos os dias alguma coisa nova para vocês. Aleluia. Você precisa ter algo novo todo dia para contar para o seu filho da bondade do Senhor. E nós temos, irmã Gracilene. Nós temos. Se nós formos enumerar pelo menos 5 motivos de gratidão por dia, irmãos, vai faltar, a gente vai querer enumerar 50 de gratidão ao nosso Deus. E estudos científicos comprovam que quando você é grato, o teu cérebro diz que você quer viver mais. Ele fala assim, cada vez que você é grato para alguém, que você diz um obrigado, a partir de hoje, pelo amor de Deus, nunca mais deixe de dizer obrigado. Viva mais. Vamos viver mais. Se eu dizer obrigado para Deus, então. Se eu disser obrigada para o meu filho, obrigada para uma criança, obrigada para o músico, o meu cérebro entende que eu estou satisfeita. E ele vai produzir hormônios que me fazem eu me sentir bem. Agora, se eu tiver uma sensação todo o tempo de pessimismo, é o contrário. O trabalho do meu cérebro também vai ter um trabalho. Só que ele vai começar a mandar exatamente mecanismos que despertem, que eu me recue. Você entende? Tipo assim, isso, mecanismos de defesa que me fazem eu, às vezes, me prostrar, me afastar. E é muito automático que isso aconteça. Irmãos, o trabalho para perder e para ganhar, às vezes, é muito parecido. Mas vamos preferir ganhar e resgatar diante de Deus o que a gente deixou perder no tempo. Eu não sei o que é, porque eu não conheço a tua vida, mas você sabe, o Espírito Santo de Deus fica contando pra gente. Quantas vezes por semana eu fazia um jejum quando eu aceitei Jesus, quando eu me reconciliei aqui? Porque eu nem falo da minha vida de infância. Porque eu cresci numa religiosidade. Infelizmente, a minha vida, boa parte dela, foi mecânica. Mas quando eu descobri o caminho, o acesso da liberdade em Cristo, eu nunca mais quis deixar. Não importa se você está me olhando ou não, se eu estou no templo ou não, o cristão é o mesmo, eu sou a mesma. A minha adoração, o meu louvor, ele precisa ser restaurado lá na minha intimidade. É isso que eu falei para vocês no início, sobre quando eu penso em relacionamento, eu penso em intimidade. Porque a gente pensa no início da relação realmente que a gente tem que dar muito presente para conquistar a pessoa amada. Mas que depois ela já está ganha mesmo. Sabe por quê, irmãos, que muitos ciclos se rompem rapidamente? Porque a gente pensa que já conhece o outro. A gente já sabe até o que ele vai falar. Eu já sei que roupa que ele vai vestir. Eu já sei a resposta que ela vai me dar quando eu disser isso. E a gente começa a cortar pelo meio ciclos que poderiam ir mais adiante, ou então vice-versa. Janelas que precisam ser fechadas, a gente não fecha, a gente abre outras. E a nossa vida vai ficando pela metade, sabe? Pois então, voltando aqui. Na mitologia grega e romana, a deusa Diana estava lá reinante. As pessoas faziam muito culto, muita adoração, porque ela era tanto aquela deusa da guerra, da selva, da flecha, como a deusa também que fazia a reprodução, que ajudava as mulheres a ter filhos. Era a mesma Artemis, ou Ártemis, como alguns falam. É a mesma deusa, uma da mitologia grega e outra da romana. A verdade é que era um grande desafio para a igreja do Senhor naquele momento. Era um núcleo, podemos dizer assim. Era uma igreja primitiva, que estava crescendo, que estava começando a se expandir, mas que teve muitas dificuldades. Por conta, a maioria parece que ela quer sufocar a minoria. Essa que é a verdade. Quer diminuir os nossos valores. Quer fazer com que a gente veja que a gente que está errado. Que deve ter sido o que Paulo sentiu lá em Éfeso. Quando ele foi desmascarar aquela situação de várias pessoas. Queimaram livros de magia. Destruíram costumes. Cortaram pela raiz. Deixaram o evangelho de Jesus fluir.
E no versículo 3 fala: e sofreste e tens paciência. Paciência, eu até anotei aqui no dicionário, é uma virtude que faz vencer na vida sem perder a calma. Eu gostei desse conceito. Aguenta com tranquilidade uma eventualidade, uma tristeza, uma ação maldosa. Você sabe o que significa isso, irmãos? Quando Jesus falou assim: tu tens paciência. Falou para a igreja de Éfeso: tu tens paciência. Tenho esse ponto positivo a favor de ti. Será que eu tenho esse valor ainda? Olhando para tudo que eu já vivi na minha vida, você consegue identificar esse valor na sua vida ainda? Aleluia, Jesus. E aí eu numerei aqui: prioridade, lealdade, empolgação, disponibilidade, generosidade, envolvimento, reciprocidade. Tudo isso existe numa relação e não pode se deixar perder, inclusive na nossa relação com Deus. Sabe o que acontece quando a gente ama? A primeira palavra do dia e a última palavra do dia é dita para aquela pessoa. Bom dia, meu amor, né, Jennifer? Bom dia. A pessoa responde com um coraçãozinho. Sabe, irmãos, o início da nossa relação, vocês lá sabem o que é isso, né, meninos, jovens, adolescentes? Aí tá fluindo a paixão. Sabe o que eu lembro? Que a nossa prioridade quando a gente conhece a Jesus é tão linda, pastor. Quando a gente conhece Jesus, a gente dá tanta prioridade para Ele. A nossa primeira e a nossa última palavra realmente é para Ele. Mas com o passar do tempo a gente fica muito ocupado. Jesus abençoa a gente cresce, a gente fica com saúde, com bens materiais, com uma empresa. E a gente começa a correr para nossos sonhos realmente darem certo. E parece que os valores se invertem. Irmãos, eu também tenho outra coisa para falar para vocês, para tratar, para seguir minha vida. Quando a minha filha era pequenininha, ela tinha uma irmã muito traquina, que também era pequena, né? Raíssa, já conhece a Raíssa. Ela tem uma irmã até hoje, mas ambas eram pequenas. E aí, elas estavam perto de um lugar perigoso. Porque eu não sei se vocês conhecem a Ferreira Goulart, mas não era tão bonito há uns anos atrás, não. Não era tão bonito assim. E nós estávamos lá, num terreno que tinha uma espécie de emadeirado. E Kezinha estava lá. Ela devia ter uns 3 a 4 anos. E acidentalmente, brincando com a irmã, ela caiu no mar. E foi a perda mais dolorosa que eu já tive na minha vida. Foram os segundos mais angustiantes da minha vida. Imagine você como mãe ou pai. Porque eu não sabia nadar. E a minha filha caiu no mar. Ela estava em cima de uma caixa, ela caiu. E a maré estava cheia. E eu comecei a clamar ao Senhor. E eu tinha, aquele dia, uma programação de círculo de oração para ir na igreja. E tudo foi embora. Todos os meus sonhos. Foram os segundos mais angustiantes da minha vida mesmo. Eu falei assim: pronto, Deus me deu uma filha. Ela acabou de morrer afogada. E eu comecei a clamar a Deus alguns segundos ali, com uma fé lá na minha alma que minha filha podia subir. E depois de alguns segundos o cabelinho da minha filha apareceu, me direcionou, e eu me joguei naquela água, também sem saber nadar. Tirei minha filha do mar, ela estava desacordada, orei ao Senhor, agradeci. Eu não sabia se ela estava morta, se ela estava viva. E as pessoas falavam assim para mim: Silvinha, leva ela para o hospital para ver os sinais vitais. Aí eu falei assim: não, eu vou para o círculo de oração. Eu vou para a casa do meu pai, porque ele deu a vida para minha filha. Aleluia. A prioridade era tanta. Eu não ia me conseguir me ver numa UPA da vida, sabendo que era o correto. Eu sabia que era o certo, porque minha filha tinha engolido água. Mas eu precisava correr para a igreja. Eu precisava contar o testemunho. E hoje a minha filha, graças a Deus, com quase 25 anos de idade, viva, cheia de vida, para a glória de Deus, porque o Senhor me deu esse milagre. Resgatou a vida da minha filha. Ele era a minha prioridade.
e hoje, o que passou na frente de Deus na minha vida? Onde foi que na minha relação com Deus eu errei? O que foi que eu coloquei de mais importante? E esse tema ele mexeu muito comigo, porque eu realmente preciso resgatar isso na minha vida. A minha profissão não é mais importante do que o meu chamado pastor. Não é. Mas muitas das vezes eu disse não para vocês. Eu não queria ministrar. Muitas das vezes eu disse não, Jennifer, para alguns irmãos. Não, eu não quero. Eu preciso me encontrar, eu preciso saber o que Deus quer comigo. E ali eu me escondia. A verdade, irmãos, é que eu não quero mais que nada atrapalhe a minha prioridade com o Senhor. Aleluia. Eu quero que Ele diga para mim, assim como Ele disse para Éfeso: sofreste, tens paciência, trabalhaste pelo teu nome e não te cansaste. Aleluia. Porque o negócio não é trabalhar, é porque vem um enfado. Eu trabalho hoje, trabalho na próxima semana, daqui a um ano, mas depois vem uma canseira. Se o Espírito Santo não for lá e me trouxer de volta e me der força e me resgatar, eu não estarei aqui. É por isso que eu dependo dele. É por isso que você depende dele. Você pode dar um glória a Deus para ele? Aleluia. No entanto, o versículo 4, ele me mexeu muito. Quando ele falou: tenho, porém, contra ti. Irmãos, foram enumeradas muitas qualidades, coisas lindas que a gente viu até agora. Muitas. Se Jesus me falasse isso aqui, eu ia passar o resto do ano sorrindo, cantando e pulando. Poxa, Senhor, está dizendo que eu sou paciente? Eu não sou muito. Eu quero mais paciência. Eu reconheço. Mas critérios que só Deus usa, mecanismo que só Deus usa para nos tratar. Ninguém nessa terra vai mexer comigo e com você se não for o Eterno que te chamou. Ele sabe onde te mexer, meu irmão, minha irmã. Ele sabe onde pegar a gente. Aleluia por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Dói quando Ele mexe, quando Ele aperta, quando Ele pega aquilo que a gente ama, que a gente botou como prioridade. E a gente aprende naquele momento que a prioridade é dele. Amém? Glória a Deus. Então, lembra-te, pois, de onde caíste. Aleluia. Em Mateus 6:33, a palavra diz assim pra gente: buscai, vocês sabem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. É o versículo que a gente precisa colocar lá na nossa parede para os nossos filhos, porque nós estamos criando, crescendo e criando uma geração completamente ansiosa e imediatista. Os nossos filhos são assim, eles querem tudo para ontem, igual a gente, né, Raiz? Eles querem tudo ontem. E quando a gente colocar na nossa mente, nas nossas paredes, que a palavra de Deus prevalece, que é o reino que é a prioridade, as coisas começam a tomar um outro sentido. Vocês entendem? A nossa saúde é importante, mas às vezes Deus toca, Deus permite que a gente fique frágil. Irmãos, e eu estive lendo sobre o coronavírus, sobre a Covid, vou fazer esse pequeno parêntese, sobre a fibrose pulmonar, né? Sobre a agressividade que esse vírus consegue. E é um vírus que, segundo a ciência, já está aí desde 1960 descoberto. Várias síndromes gripais nossos filhos já tiveram aí no passado, nossos pais, sei lá. Mas nunca foi tão agressivo. Se é permissão de Deus, mas Ele está aqui para nos confortar. Ele está aqui para curar. Ele está aqui para atender aos nossos pedidos, ao nosso clamor, para restaurar como Ele tem feito com o seu povo. Aleluia. Irmão, se nós fizermos um mapa na nossa vida, se a gente começar a colocar anotadas as nossas prioridades, onde é que está Jesus? Onde é que está o amor por Ele? Sabe, eu comecei a pensar agora nesses mecanismos de trabalho com a minha mente,
para que eu de fato viva o que eu fale e fale o que eu viva. Porque nos últimos dias os cristãos, tal qual a igreja de Éfeso, ela também é muito exprimida, oprimida, desafiada, a não ser que ela vá junto com a manada, a não ser que ela se deixe comprar a sua fé. Mas caso não, a gente vai estar sempre indo de contramão. Amém? Eu pensei aqui... cadê a água? Você pode abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 44, versículo 3 comigo. Diz assim a palavra de Deus: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Eu li esse versículo no início do versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento. Deus só vai nos dar aquilo que a gente valorizar. Aleluia. Se eu não tiver sede, eu vou ficar lá, porque eu não vou precisar de água. E a falta de sede é um sintoma seríssimo. A falta de fome é um sintoma. E se na minha caminhada com Deus eu perdi isso, eu perdi esse valor, você pode ficar de pé comigo? A gente está para terminar. O desejo, o anseio, a sede faz parte desse último versículo que nós lemos de Apocalipse. Lembra-te, pois, de onde caíste. É bem aí que mora o segredo que eu falei para vocês, de dar uma parada, de talvez voltar um pouquinho atrás, consertar o que eu errei, para que de fato algo novo seja gerado em minha vida, experiências novas. Eu aprendi também recentemente que o meu passado não me define, que as histórias que você ouviu falar para mim não me define, porque eu sou uma nova pessoa, porque Jesus está me transformando a cada dia, assim também com você. Aleluia. O teu passado não precisa te definir. Sabe, irmãos, os estudos mostram que as ausências que nós temos na nossa infância, elas geram muitas perdas no decorrer da nossa vida, muitos desencontros. A gente toma muita atitude precipitada por conta de, às vezes, uma figura paterna, talvez por falta de uma figura materna, às vezes por falta de um abrigo, de uma palavra, de um abraço. E talvez muitos de nós nos perdemos no momento em que nós esquecemos que Ele dá água ao sedento, que Ele consegue preencher os vazios da nossa alma, sim. Que a gente pode voltar hoje ao primeiro amor, e que a gente pode buscar, porque nós não perdemos. Ele está lá, a gente deixou em algum lugar, em algum momento, mas Ele está lá esperando por nós. Aleluia, Senhor. Arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluia. Você não precisa mais abrir a Bíblia. Vou ler somente aqui os versículos de Isaías, capítulo 1, que diz assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e agui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aleluia. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Aleluia. Sabe, irmãos, quando Davi falou o Salmo 51, eu acho que ele estava sentindo isso, essa sensação de perda de valor.
Foi necessário, eu lembrei dessa história, o profeta ir lá e lembrar, aconteceu isso na sua vida, e caiu uma ficha. E aqui o Senhor falou que o arrependimento consiste em se lavar, em tirar aquela mancha que está lá escondida, que eu não conto para ninguém. Podem lavar, irmãos, fiquem à vontade. E uma das coisas que atrapalha a minha volta, o meu regresso, eu encontrar, eu resgatar, é a instabilidade, é a oscilação. Eu e você, nós podemos hoje, através da aliança, através daquele madeiro, recuperar grandes milagres de Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar. Aleluia. Nós temos nas nossas mãos. Aleluia. Nós podemos, nós devemos. Tem algo do Senhor nessa noite especial para a gente reencontrar. Aleluia. Pode ser que a tua esperança esteja quase no fim. A falta de perdão, a preguiça de sonhar, a cura para esse trauma, aleluia. A cura para essa dor que toda vez faz a gente voltar, faz a gente andar em círculos, não deixa a gente progredir. Reconectar-se, fazer autoavaliação, perceber-se, reconhecer-se. Existem mecanismos, existem estratégias. A gente precisa encontrar uma forma. Aleluia. Se frágil me sentir e que não estou só, Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se a gente conseguir hoje recuperar pelo menos um diante de Deus, você sabe qual é. Qual é o valor no decorrer do caminho que você perdeu, que porventura fez com que você deixasse esse amor do início, da intimidade, da prioridade. Aleluia. Existem bênçãos, sim. Existem vitórias. Aleluia. Mas existe um caminho para a gente seguir, uma caminhada longa. Uma caminhada longa, irmã. Onde é que nós estamos nessa caminhada, irmãos? Onde é que a gente parou? Hoje é o início de 3 dias que a gente pode começar com uma reflexão diante de Deus, diante do Eterno. Aleluia. Às vezes existe o medo até mesmo de errar, impede a gente de caminhar. O medo de seguir, o medo de fazer o que eu falei para vocês hoje, de perdoar, o medo de encarar o problema como ele de fato é. A gente pode perder muita coisa diante do Senhor quando a gente perde, quando a gente abre mão desses valores. Mas resgate hoje o amor. Resgate hoje a chance de fazer essa caminhada linda, vitoriosa na presença do Senhor, de transformar outras pessoas. Eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser um meio de transformação. Eu preciso ser esse instrumento nas mãos do Senhor. A minha prioridade é essa. É resgatar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Éfeso não perdeu o amor, mas no decorrer da canseira, do enfado, talvez ele deixou. A igreja de Éfeso deixou. Ela não perdeu o primeiro amor, ela apenas deixou. E Jesus admoestou de uma forma carinhosa e amorosa: lembra-te, pois, de onde caíste. Tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor, tua primeira caridade. Caridade é amor com ação, irmãos. É agir, é deixar o amor agir por nós. É deixar o nosso ego de lado, aleluia. Deixar de lado essas pedras que ficam fazendo a gente tropeçar tantas vezes. Mas ainda assim, o Espírito Santo está aqui
todos os dias arrancando a gente desse lamaçal, desse coração amargurado, dessa tristeza, desses ressentimentos, dessa sensação de perda que invade a nossa alma. Há uma cura hoje liberada para nós. Aleluia, há uma cura deliberada dos céus. Nós podemos alcançar, nós podemos atingir. Há uma restauração nos esperando. Aleluia, há um milagre em nossa casa. Eu creio, eu acredito, eu tomo posse. Diga isso nessa noite. O seu cérebro pode te ajudar. Você pode sim. Encontre hoje esse valor deixado de lado no decorrer do caminho, no decorrer da caminhada. Encontre hoje, em nome de Jesus. Se reencontre. Aleluia. É necessário, irmão, senão a gente não vai aguentar os últimos dias. Se nós não fizermos esse tipo de autoanálise, nós não vamos conseguir ficar firmes. A igreja de Éfeso perseverou, apesar de tudo que aconteceu naquela cidade, de todas as atrocidades. A gente não pode deixar. A gente não pode mais deixar que essa fraqueza domine o nosso coração. Eu te digo em nome de Jesus que tu que estás em casa, te levante dessa cama agora. Receba em nome de Yeshua a restauração dos teus sonhos. Eu profetizo para a tua vida, porque hoje o Senhor me deu uma palavra profética. Aleluia. A começar da minha vida, que eu nunca mais serei a mesma. Depois que Jesus desbloqueou dentro de mim, depois que Ele desbloquear dentro de ti, ninguém te segura. Ninguém nos segura mais, porque quem está na frente é Jesus, Lília. Nossa família é do Senhor. Os nossos filhos precisam ver em nós essa força. A gente não pode parar agora. A gente está no meio do caminho. As coisas estão acontecendo. Se a gente não receber esse renovo, a gente não resgatar esse valor perdido, esse que tem feito a gente parar toda vez e deixar o amor, coisas terríveis poderão acontecer. Esse mundo está um caos. Ele não pode mais piorar. A gente precisa brilhar. Nós precisamos ser esse canal, Rosana. Aleluia. Nós precisamos, irmãos. Eu agradeço profundamente ao Senhor por essa oportunidade. Nós podemos orar? Pai, eu quero te agradecer. Eu sei que o milagre da restauração está aqui. Eu sei porque eu sinto vindo do Senhor. Aleluia. Eu sinto vindo da tua parte, Deus, uma cura para o meu coração e para o coração da minha igreja. Eu não posso resgatar valores deixados para trás se eu não olhar para trás. Me ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja agora. Nós precisamos desse milagre em nossas vidas. Começa hoje, Deus, começa hoje. Entra lá naquele lugar, naquele recôndito, onde está escondido, só o Senhor sabe. Eu te agradeço profundamente, Deus, pelo esse milagre nessa noite na minha vida e na vida da minha igreja. Por resgatar. Obrigada por nos perdoar. Obrigada pelo maior milagre que é o teu perdão, Senhor. Por acreditar em nós. Por acreditar, por apostar em nós. Obrigada, Paizinho querido. Muito obrigada. Muito obrigada em nome de Jesus. Obrigada, pastor. Obrigada, igreja. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente
minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me senti. E que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Salmo 42 diz uma coisa interessante. Assim como as corças bramam pelas águas, a minha alma tem sede de ti, ó Senhor. Deus só derramará da sua graça a quem tiver sede. Você só pode beber se você tiver sede. Você só pode alcançar se você mergulhar. Então nessa noite, mergulhe na presença dele. Mergulhe na presença daquele que pode saciar a nossa sede. Ele pode. Ele está aqui para isso. Tem sede de ti em meu e desmeu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva desse lugar. Enquanto teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Estava pensando enquanto ela ministrava. E a gente vai mergulhando na mensagem, a gente vai se vendo, vai relembrando de como era o nosso primeiro amor. Todo mundo que já teve um namorado ou uma namorada lá atrás, que foi seu primeiro amor, lembra disso. Todo mundo que se converteu de verdade lembra daquele grande dia, como ela disse, com detalhes. Eu lembro da música que a irmã estava cantando. Eu lembro da forma como o pastor estava vestido no púlpito. Eu lembro do que tinha naquele púlpito. Eu lembro de detalhes que eu não lembro em outra circunstância. Mas naquele dia eu me apaixonei por Jesus. Foi aquele dia que eu disse assim: meu Deus, Ele existe, Ele é real e Ele me ama. E a partir daquele dia a gente incansavelmente quer estar na igreja, quer estar na oração, quer estar no jejum, quer estar pregando, quer estar visitando. A gente quer fazer alguma coisa que chame a atenção dele, porque há uma sede dentro de nós. E alguém diz assim: olha, para você agradar a Deus você tem que se vestir assim, você se veste. Para agradar a Deus você tem que deixar de fazer isso, você deixa. Para agradar a Deus você tem que orar todo dia, 24 horas, você ora. Porque é uma paixão, é um amor intenso, aquele primeiro amor. Como foi dito na quarta-feira e foi muito bem dito hoje, está tudo dentro de você, está tudo dentro de você. Isso está aí. Você pode até ter deixado ali no balcão da sua vida, mas está aí para você pegar e dizer: Senhor, eu quero de volta, eu quero sentir de volta aquele sentimento, aquele desejo, aquilo que me impulsionava a estar na tua casa, me impulsionava a estar na tua presença. Que Deus abençoe sua vida. Que essa sede possa brotar em cada coração.
Mas uma coisa é verdade, Hildo: nenhum de nós podemos beber dessa água se não houver sede. Tenha sede de Deus. Na sua oração diga: Senhor, eu quero sentir a sede da tua presença. Eu quero ter sede de te buscar. Eu quero ter sede de estar contigo, Senhor. Porque o Senhor tem desejo de saciar a nossa sede com a sua presença. Quem crê nisso? Levante a sua mão e diga glória ao nome do Senhor. Eu quero chamar a ministrante dessa noite. Vem cá, filhinha, por favor. Vem cá, Silvinha, sobe aqui um minutinho, por favor. Vem cá, gatinha. Aqui, filha, obrigado, filha. Quero presentear aqui a Silvinha pela palavra maravilhosa que ela trouxe. Que seu ministério seja assim, pregando esse evangelho. Eu vou dizer uma coisa para a glória de Deus. Eu tenho 42, eu acho. 42? É 42, né? 41, alguma coisa assim. Como assim, meu irmão? A senhora que tem 47, não está na terceira idade, eu estou com 42. Eu tenho 42 anos e 26 de crente. Esses 26 anos de crente, eu não conheci nenhuma mulher com um dom ministerial de evangelista. Só uma, ela está do meu lado. Eu não conheço nenhuma outra mulher, não conheci. Eu quero ter a oportunidade de conhecer outras mulheres que tenham o dom ministerial de evangelista. E eu sempre disse para a Silvinha que o prazer que ela tem de falar de Jesus, a audácia, a coragem, a intrepidez, a ousadia de chegar lá e dizer assim: olha, Jesus te ama mesmo, não importa quem seja ou a circunstância em que ela esteja. É um dom. Você pode avaliar que a maioria de nós não temos isso. A gente fica com vergonha, a gente fica cauteloso. Se alguém intimida, a gente já dá meio, não, já não dá para Chico. E ela não tem isso, porque é um dom. Isso é um dom que Deus deu para ela. Mas a Bíblia diz que Deus deu talentos e dons a todos. Você tem um dom, você tem um talento. Agora cabe a você fazer como ela decidiu fazer uso deste dom. Faça uso disso, em nome de Jesus.